Saudações em Cristo. Eu quero compartilhar hoje com você o texto de 2 Coríntios capítulo 4, versículos 6 e versículo 7, que diz assim: Porque Deus que disse das trevas manifestará a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. No versículo anterior, o apóstolo Paulo diz que o Deus deste século, uma referência a Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. Então, aqueles que vivem longe do Evangelho estão vivendo nas trevas. Eles não conseguem enxergar o reino de Deus, não conseguem enxergar a salvação que está em Cristo. E aí o apóstolo Paulo diz que porque Deus que disse das trevas resplandecerá a luz. Aqueles que vivem nas trevas, mas que têm um encontro com Cristo, o seu coração passa a ser iluminado pela presença de Deus. E Cristo em nosso coração ilumina o nosso conhecimento. Ele traz luz ao nosso entendimento, de forma que nós podemos agora enxergar a luz do Evangelho de Cristo. Sem Cristo, como diz o texto, estamos cegos e não enxergamos a salvação em Cristo. Contudo, quando Deus resplandece em nosso coração, nós passamos a enxergar, nós passamos a ver, nós passamos a perceber e passamos a conhecer a salvação em Cristo Jesus, como diz aqui, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. É maravilhoso nós sabermos que Deus vem a nós e Ele ilumina o nosso coração, e Ele ilumina a nossa mente, e Ele ilumina o nosso entendimento, de forma que podemos então perceber a salvação que há em Cristo. Contudo, ele diz assim: temos, porém, este tesouro. O tesouro é a presença de Deus, o tesouro é o resplandecer da luz de Cristo em nosso coração. Esse tesouro do Evangelho está em vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, o apóstolo Paulo nos considera como vasos de barro, o que é uma referência à fraqueza. O vaso de barro era um utensílio que se quebrava muito fácil e de baixo valor devido ao material do qual ele era fabricado. Nós, porém, somos esses vasos de barro que não têm valor em si próprio. Contudo, dentro de nós está o tesouro, que é a presença de Deus, para que a glória seja dele e não nossa. Que nós nos gloriemos em Deus, nos gloriemos na salvação que há em Cristo e nos alegremos pelo fato de que um dia estávamos nas trevas, mas agora podemos enxergar porque a glória de Deus manifestou em nosso coração. Um grande abraço, Deus abençoe a todos.